Segunda-feira é dia da gente receber aqui, ao vivo, nos estúdios do Portal RDC, Dr. Guilherme Colim, que já está aqui. Dr. Guilherme, boa tarde. Boa tarde, Cláudio, tudo bom? Tudo bem, doutor Guilherme. Hoje estou mais esportivo aqui. Pois é, hoje o doutor Guilherme já veio direto do final de semana, né? Aquela coisa toda. Emendei? Emendou, ainda não, tudo bem, mas o que importa é que o doutor Guilherme está aqui. E o que importa é o assunto que o doutor Guilherme vai falar agora, que são alimentos compensatórios. Você já ouviu falar nessa expressão? Uma expressão jurídica, né, doutor Guilherme? Bom, essa é uma figura jurídica, né? Que se chama alimentos compensatórios, né? E ela serve para compensar o prejuízo que um dos cônjuges, preste atenção, ou companheiros, né, sofreu por conta de um casamento ou união estável. Esse tema não é muito pacífico, né, mas, em tese, se alguém, após uma separação, comprovar que se anulou profissionalmente por conta do casamento ou não, poderá, ao final, pedir uma pensão alimentícia por conta disso. Ainda que ambos os cônjuges estejam aptos ao trabalho, ainda que ambos sejam suficientemente jovens, acredite, essa possibilidade existe. Quem vai explicar para a gente agora é o Dr. Guilherme Colim. Então, eu vou começar perguntando, Dr. Guilherme, o que o senhor pensa sobre alimentos compensatórios? Cláudio, o que eu penso sobre alimentos compensatórios para você que está em casa? Eu penso... Eu vou talvez me estender um pouco mais, não sei como é que a gente está de tempo aqui. Temos tempo, e é um assunto importante. Eu penso que existe a indústria... Começo fazendo uma crítica pessoal, depois eu falarei sobre o ponto. Existe uma indústria do conflito que é muito boa para os advogados, é muito boa para a advocacia de família, sem dúvida. A indústria do conflito, aos meus olhos, ela gera benefícios desproporcionais pelo mal que ela causa. Um casal se separa e quando alguém acredita ter um direito, seja esse direito justo ou não, quando alguém acredita ter um direito, e quando esse alguém ainda está magoado por alguma circunstância, normalmente quando as pessoas se separam, elas estão magoadas, a tendência é que a pessoa lute por aquilo que ela acha que é um direito. E não importa se tem sentido ou não. Se nós voltarmos para o século XIX, o judiciário e a sociedade entendiam que as pessoas tinham o direito de ter um escravo. Isso. Hoje nós sabemos que isso é uma aberração. Eu sempre uso esse mesmo exemplo. Então, se nós entrarmos numa máquina do tempo, voltarmos para o século XIX e perguntarmos para alguém o que tu acha de tu ter um escravo em casa? Uma pessoa, naturalmente, um branco, claro, né? Provavelmente a pessoa diria que está na lei, o judiciário diz que pode, a sociedade diz que pode, então é um direito que eu tenho. Então, se a pessoa não tivesse direito respeitado, na cabeça dela, ela ficava frustrada e revoltada. Vamos voltar para o direito de família. Eu penso que os alimentos compensatórios é um retrocesso. Quando não existia a lei que regulava a união estável, existia o casamento, existia as relações que eram quase iguais ao casamento, mas não tinham a documentação. E aí elas tiveram vários nomes, concubinato, depois teve concubinato puro, impuro, e assim vai, mas não é a pauta de hoje. Existia a figura da indenização por serviços prestados, em que, na maioria das vezes, nem sempre, mas por questões culturais da época, estou falando dos anos 80 para trás, na maioria das vezes a mulher ficava em casa cuidando dos filhos, lavando a roupa do cara, do marido, do companheiro, né? Não era marido, da pessoa com quem ela vivia, fazendo de tudo, e o homem ia trabalhar fora. E aí eles não eram casados e a lei não reconhecia a união estável, e aí o judiciário encontrou a figura da indenização por serviços prestados. Exatamente isso, indenização por serviços prestados. Estou falando dos anos 80 para trás. E aí, o movimento feminista, as pessoas em geral, as mulheres se sentiam muito ofendidas, porque na maioria das vezes era uma mulher que estava pedindo indenização por serviços prestados esses na relação conjugal. Veio a lei da união estável, em 94 veio uma lei, em 96 veio outra, em 2001 veio o Código Civil. E assim houve uma evolução legal. E existem vários regimes de bens, existem vários planejamentos.
E aí agora se criou, agora já há alguns anos, se criou a figura dos alimentos compensatórios, que é o que o Cláudio falou na apresentação. Um casal mantém uma vida conjugal e aí um deles comprova, e o ônus da prova é dele, comprova que ele se anulou profissionalmente, que ele parou de trabalhar fora, uma série de coisas, e que o outro se beneficiou disso e que, portanto, então, ao final daquela relação, aquele outro que se beneficiou, Cláudio, ele deverá indenizá-lo. Mas como fica feio falar indenização por serviços prestados, fica feio, né? Fica estranho, então se criou um nome bonitinho, alimentos compensatórios, para entregar a mesma coisa que se entregava lá nos anos 80 e que era motivo de crítica e de piadas e de cara de nojo nos anos 90. Nos anos 90, eu entrei na faculdade em 95 e me formei em 99. E eu me lembro dos professores e das minhas colegas, principalmente, falando que era um absurdo essa nomenclatura, era um absurdo alguém ser indenizado por serviços prestados durante uma relação afetiva. Pois é isso que nós temos agora, Cláudio. E agora, com a figura dos alimentos compensatórios, o casamento que já era um campo minado, o casamento que já era um negócio de alto risco, o casamento que já... Existe um movimento que saiu no Fantástico algumas semanas atrás, falando do movimento Red Pill. Eu não me identifico como um Red Pill, mas esse tipo de coisa, alimentos compensatórios, alimenta a filosofia Red Pill, a filosofia MGTOW. MGTOW é uma sigla que significa Men Going Their Own Way, homens trilhando o próprio caminho. E a filosofia Red Pill, a filosofia MGTOW, recomenda que homens tomem muito cuidado com as relações afetivas, e aí eu não sou Red Pill e recomendo também, mas eles recomendam, eles fazem algumas considerações muito desabonatórias à figura feminina, é a parte com a qual eu não concordo. Mas esta filosofia é alimentada por esse tipo de coisa. Você se casa e no final do casamento, no final daquela união estável, você é surpreendido com uma série de reivindicações que transforma a vara de família numa vara da justiça do trabalho. Pois é. É isso, Cláudio. É um negócio, então, né? assim, o meu papel, já fiz o meu desabafo, minhas considerações pessoais e intuitivas, mas a minha proposta aqui na emissora e no meu canal Saiba Direito é levar informação e dar dicas e alertas preventivos para todos que possam se beneficiar. Muito bem, doutor Guilherme. Então, vamos lá, tá? Olha aqui, ó. Pessoal de casa, vamos prestar atenção aqui, ó. Eu não estou entrando no mérito se essa informação ela é verdadeira ou não. Vamos deixar claro aqui, tá, doutor Guilherme? Mas muitas pessoas dizem que as mulheres costumam sofrer, 1, dupla jornada de trabalho. 2, que ganham menos que os homens no mercado de trabalho. 3, que são sobrecarregadas pelos cuidados com os filhos, em especial quando se separam. 4, que muitas vezes não conseguem investir em suas vidas profissionais, tanto quanto os homens. Esses fundamentos, caso verdadeiros, não são suficientes, doutor Guilherme, para justificar... Posso falar um por um? Os alimentos compensatórios? Posso falar um por um? Vamos lá. Tá, qual é o primeiro? Dupla jornada de trabalho. Dupla jornada de trabalho. Eu não sei qual é o percentual de famílias monoparentais. Não sei qual é o percentual de pessoas, homens e mulheres, que estão separados. Eu, por exemplo, tenho 2 filhos, um com cada mãe. É que eu sou muito fértil, né? Pois então acontece isso. É uma coisa incrível. Mas faz parte da vida, né? Da vida. Aí, eu também. O meu filho mais novo, tu também. O meu filho mais novo, estou falando do meu filho mais novo, o Henrique, vai fazer 4 anos de idade e ele tem uma convivência meio a meio. Meio a meio. Ele fica metade do tempo comigo, metade do tempo com a mãe dele. Não é uma semana para cada um, ele fica como regra geral, segundas e quartas comigo, terças e quintas com a mãe, finais de semana alternados. Ele faz natação ao meio-dia e sou eu que levo, na maior parte das vezes. Sou eu que levo. Quando eu não posso, a mãe dele leva. Ao meio-dia eu troco o meu almoço para ficar com ele. Eu sou advogado, eu sou garoto de programa, estou aqui fazendo programa. Eu alugo alugo por temporada lá em Gramado, sou síndico, sou ativista social, participo do movimento Filho Não é Mobília, movimento contra a alienação parental. Sou solteiro. Eu também tenho dupla jornada.
E tem outro filho. E tem outro filho, que esse, infelizmente, eu não consegui ter a convivência meio a meio. Sim. E, que é o Lucas, de 7 anos. E aí, eu sei, na minha casa, eu faço tudo. Eu sei, não gosto, mas eu sei fazer faxina na casa, eu sei cozinhar, eu sei fazer de tudo em casa também. Odeio passar roupa, mas sei passar. Então, a dupla jornada é o preço que se paga pela vida de hoje, em que nós temos uma vida pessoal e uma vida profissional. Mas o discurso da dupla jornada costuma ser no sentido da mulher chegar em casa e o marido ficar feito um pachá no sofá, que eu acredito que isso também acontece, e ela trabalhando como se fosse empregada dele. Muito bem. Estou falando da dupla jornada de quem for casado. Muito bem, se ela for solteira ou separada, que nem eu, ela terá a dupla jornada que nem eu tenho. No casamento existe uma combinação, uma divisão de tarefas, que muitas vezes não é cumprida, muitas vezes tem uma dinâmica de um lado e de outro, só que tem um detalhe, ainda falando sobre a dupla jornada. A dupla jornada de trabalho aí não é o advogado falando, não sou sociólogo, mas é como se fosse. Se essa dinâmica existe e sobrecarrega a mulher, existe uma relação de desequilíbrio naquele casamento. E aí eu recomendo que a pessoa planeje melhor as suas relações. Isso é o que eu penso. Mas se você provar, você mulher, principalmente, a Constituição Federal fala em direitos iguais, mas o judiciário costuma ser mais sensível, mais atento e mais receptivo a esse argumento quando quem o apresenta for uma mulher. Se você, mulher, comprovar tudo isso, eu acho injusto, mas você terá chance de obter os alimentos compensatórios. Mas lembro, dica para você, mulher, que deseja pedir alimentos compensatórios. Você deve comprovar tudo isso. No caso das famílias de classe média alta, em que tem uma estrutura toda operando, realmente com empregada, com babá, sei lá com o quê, talvez fique mais difícil comprovar que esta dupla jornada funcionou de maneira tal a impedir a pessoa de trabalhar. Acho que foi meio longo, Cláudio, mas... Não, mas foi... Qual é o número 2 aí? O número 2 é o seguinte, que também a gente já falou sobre isso muito aqui no programa, né? Que as mulheres ganham menos que os homens no mercado de trabalho. Exercendo a mesma função, logicamente. Exercendo a mesma função. Eu tenho dúvidas quanto a isso. Eu vejo uma postura repetitiva muito intensa e eu vejo as pessoas falando que existem pesquisas que comprovam. Eu não reconheço isso como verdade. Eu vejo mais homens nos presídios, vejo mais homens morando na rua, eu vejo mais mulheres se formando na faculdade, eu vejo, quando vou no fórum, vejo mais mulheres na magistratura do que homens, pelo menos é o que me aparenta, e assim vai. Mas digamos que isso seja verdade, Cláudio. Digamos que seja verdade. As mulheres ganham menos que os homens no mercado de trabalho. Se isso for verdade, que eu duvido, eu acredito que não, mas digamos que seja. Isso não é culpa tua, Cláudio, nem minha. Não faz sentido colocar na conta do fulano de tal, do seu fulano que é casado com a dona fulana, o dever de reparar um desequilíbrio social, se é que existe. Se as mulheres ganham menos no mercado de trabalho e eu for procurado por um homem para defender em uma ação de alimentos compensatórios, eu sustentaria o seguinte: se ela ganha menos, a culpa não é minha, é a culpa da sociedade. E se ela ganha menos por culpa da sociedade, significa que ela já ganharia menos, ainda que não tivesse sido casada comigo. Boa. Se ela ganha menos por ser mulher, porque a sociedade é machista, é o que for, é o que você quiser que seja. Então tá, então a culpa não é do marido, especificamente. Então não é ele, não existe nexo causal, é o que eu alegaria em defesa do homem numa situação dessas. Não existe nexo causal entre a mulher ganhar menos no mercado de trabalho com aquele casamento ali. Ela ganharia menos, ela seria discriminada, seja ela casada ou solteira. É o que eu alegaria em defesa. Bom, a outra também é uma que se fala muito, né? Esse programa aqui vai dar uma audiência, hein, doutor Guilherme? Quero ver os desaforos, né? Também, vai dar polêmica, mas isso aí faz parte da televisão. A outra, doutor Guilherme, é que as mulheres são sobrecarregadas pelos cuidados com os filhos, em especial
quando se separam? Sobrecarga, isso eu concordo. Esse fato acontece. E não estou sendo irônico. As mulheres, na maior parte das vezes, são sobrecarregadas com os cuidados dos filhos, em especial após a separação. Por que acontece isso? Porque o nosso Código Civil tem um artiguinho lá, bem bonitinho, que usa a seguinte expressão: divisão e equilibrada. Ele diz que o tempo de convivência do filho com o pai e com a mãe deve ser dividido de maneira equilibrada. E aí, voltamos ao que eu falei alguns minutos antes, meu filho mais novo, ele fica metade do tempo comigo, metade do tempo com a mãe, e funciona perfeitamente. Será que a mãe do meu filho mais novo está sobrecarregada com os cuidados dele? Acredito que não, e se estiver, aí é uma questão de organização dela. Eu, pessoalmente, tenho uma relação muito boa com a minha ex-mulher, com a mãe do meu filho mais novo. Mas a minha parte eu faço nesta situação. O problema, Cláudio, é que a maior parte das vezes esta divisão equilibrada de tempo não acontece. Por que ela não acontece? Muitas vezes o homem não quer. Outras vezes ele deseja e quando deseja não consegue. Ou seja, o fulano de tal não quer ficar metade do tempo com o filho. Acontece? Acontece muito. Outras vezes tem um outro cara que quer. E aí, como o primeiro não quis e já existe uma cultura incoerente aos meus olhos, quando o cara quer, ele não consegue na maior parte das vezes. O judiciário raramente do Brasil raramente impõe a divisão meio a meio quando um dos membros do casal não concorda com isso. E na maioria esmagadora das vezes, o filho fica com a mãe, e na maior parte do tempo. E na maioria esmagadora das vezes, aquela mesma mãe que durante a separação, durante a discussão, exigiu ficar com o filho mais tempo do que mais da metade do tempo, ela própria sofre com a sobrecarga depois e reclama da sobrecarga depois. E ela própria, que exigiu, brigou para ficar com o filho por mais tempo, ela muitas vezes experimenta a dificuldade de iniciar uma nova relação, de fazer um curso de especialização, de conseguir um outro emprego. E aí ela reclama, muitas vezes ela reclama das consequências da decisão dela. Muitas vezes. Outras vezes, esta cultura que desqualifica a figura paterna alimenta a postura do homem que deseja abandonar. Vamos imaginar, Cláudio, agora, a pessoa tem um filho, homem tem um filho, e aí ele escuta aquela conversa, desculpa a expressão, aquela lenga-lenga, de que a mãe é que é isso, a mãe que é aquilo, a mãe é melhor. E o cara, para ele é muito, digamos, esse cara específico, para ele é muito conveniente. Ele quer abandonar mesmo, ele quer ver o filho só no final de semana, ele quer ser o pai de Instagram. E aí, para ele é muito bom isso. E aí, o que nós temos? Quando o cara está casado, a mulher, com justíssimo motivo, deseja divisão das tarefas domésticas, que é o que eu acho que é o justo. E é o que acontece muitas vezes, mas nem sempre. E aí, quando se separam, aquela mesma mulher que exigia que o cara trocasse as fraldas, diz que a mulher é melhor do que o homem para cuidar do filho porque tem um laço biológico, uma série de coisas. Quer dizer, a mulher casada com a versão divorciada dela não se entendem. E aí ela consegue uma divisão desigual de tempo. E aí ela fica sobrecarregada. E aí a gente tem um provérbio pagão, eu não sou pagão, mas um provérbio pagão: cuidado com o que você pede aos deuses, pois eles podem te atender. E aí os deuses atendem. E aí a mulher fica sobrecarregada e, infelizmente, o nosso judiciário machista diz que o lugar de mulher é cuidando dos filhos. O nosso judiciário machista diz que o homem é menos qualificado para cuidar dos filhos, portanto, ele não é tão importante. E esta cultura é alimentada num círculo vicioso. E aí ocorre essa sobrecarga. Mas, então, na minha cabeça, Cláudio, o que eu defendo como justo? Voltamos a falar dos alimentos compensatórios, que é a pauta. Muito bem, digamos que eu vou defender o homem numa situação dessas. Ou melhor, digamos que eu vou defender aquele que está com a sobrecarga, que na maioria das vezes é a mulher. Aquele que não está com a sobrecarga. Na maioria das vezes é a mulher que alega a sobrecarga.
que eu diria? Por que essa sobrecarga existe? É por vontade tua, por vontade minha ou pelo quê? Porque o que eu vejo muito comum é uma incoerência. A pessoa pleitear uma coisa e o contrário daquela coisa, ao mesmo tempo, às vezes na mesma petição, 3 parágrafos abaixo. Eu quero ficar com o filho mais da metade do tempo, como eu tenho uma sobrecarga, eu quero alimentos compensatórios. Não. Na minha cabeça, Cláudio, se tu te separar e tu disser, eu não quero, tu homem, Sim. te separar, disser, eu não quero ficar com a Candice, tua filha, linda tua filha, inclusive. Obrigado. Não quero ficar com ela na metade do tempo. Tu chega para tua mulher e diz, para tua futura ex-mulher, digamos, diz, te vira. Se tu disser isso, faz sentido alimentos compensatórios. Claro. Porque além da pensão, além do gasto com a criança, se tu te recusar a ficar com teu filho na metade do tempo, a tua mulher, talvez, ela não vai poder fazer hora extra, não vai poder fazer um curso online, não vai poder fazer uma série de coisas na vida dela. Então, nexo causal, colegas advogados, avaliem o critério nexo causal. Tu tem sobrecarga de tempo, por quê? Porque ele, o homem, não quis? Aí lamento, aí eu concordo com a mulher. Não, ele quer sustentar o filho de maneira direta, ele quer levar o filho na escolinha de futebol, no judô ou na natação. Ele quer trocar as fraldas. E quando o filho está doente, ele quer levar no médico, que é o que eu faço. E dá para fazer tranquilo, pessoal. Ele quer fazer tudo isso e não consegue porque a mãe se opõe. Lamento. Mas não tem nexo causal da sobrecarga de tempo com o filho com a pessoa que exigiu essa sobrecarga. E por último, doutor Guilherme, que muitas vezes as mulheres não conseguem investir em suas vidas profissionais tanto quanto os homens. Muitas vezes as mulheres não conseguem investir na sua vida profissional tanto quanto os homens, é verdade. E muitas vezes os homens não conseguem investir tanto quanto suas parceiras pelos mais diversos motivos. Quando uma pessoa, às vezes a pessoa não deseja investir e aproveita a comodidade de dizer que não consegue. Mas digamos que a pessoa comprove que não conseguiu investir na sua vida profissional tanto quanto o seu marido por culpa do casamento. E aí tem uma situação que eu até concordo. A pessoa, um casal em que o marido, vamos imaginar, tem uma profissão que ele fica sendo transferido de cargo. Ele é militar, é policial e ele hoje está em Porto Alegre, amanhã está em Florianópolis, daqui a um tempo está no Rio de Janeiro, depois volta para Porto Alegre. E a mulher o acompanha nessas sucessivas transferências. Acho que esse é um exemplo que faz sentido. Isso faz sentido. Talvez aí eu venha concordar com os alimentos compensatórios, numa situação que nem essa. Mas na maioria das vezes o que acontece não é isso. Na maioria das vezes é o planejamento que cada um faz. Algumas pessoas são mais ambiciosas que as outras, algumas pessoas são mais determinadas que as outras. E aí existe uma questão cultural, Cláudio, que eu não estou, por favor, não me interpretem mal, não me interpretem como criticando as mulheres, por favor, não é isso, não é. Mas a sociedade pune o homem que desejar trocar a sua vida profissional pela vida de dono de casa, Cláudio. A sociedade, hoje, Cláudio, se tu disser o seguinte... tem mulher que não gosta, não quero. Não quer. Eu quero que o homem trabalhe, que o homem seja provedor, seja figura cultural, né? Uma figura cultural. Hoje, Cláudio, se tu entender o seguinte, chega tu e a Rihanna, tua esposa, e tu chega a seguinte combinação. Digamos que a Rihanna agora está ganhando um salário enorme. 10 mil reais. Salário enorme, 10 mil. Tá. Ela está ganhando um salário enorme. Aí vai dizer que as mulheres, 10 mil é muito para as mulheres. E aí ela chega para ti e diz assim, Cláudio, faz assim, Cláudio, tu fica em casa cuidando da Candice, nossa filha, porque aí é mais barato, uma escolinha custa tanto, as babás, não sei o quê, tua mulher ganha muita grana. E eu banco as despesas da casa e tu cuida da casa, pode ser? Aí tu chega e concorda. Sim. Se tu fizer isso, o teu vizinho, vai dizer que eu sou a tua sogra, de mulheres. teu cunhado, os teus amigos,
todos vão gigolô, te xingar, por aí vão pra zoar baixo. da tua cara. Por aí para baixo. O homem não tem, socialmente falando, a opção de ser dono de casa. E a mulher tem. E aí, às vezes, o que acontece? O mercado de trabalho pode ser ruim, é penoso, é pesado para todo mundo. Só que o homem não tem o plano B. O homem não tem o plano B. Pelo menos, se ele quiser ficar em casa sendo sustentado pela mulher, ele vai ser tratado como um parasita. Ele vai ser vítima de preconceito por todo mundo. E se a mulher quiser ficar em casa cuidando da casa, ela não ouvirá desaforo na rua, dos vizinhos e dos familiares. E aí talvez isso faça com que o homem tenha uma urgência maior de procurar emprego, ainda que seja para ganhar mal, ainda que seja para justificar a sua existência na família. Então, esse é um palpite sociológico meu. Eu acho sensacional. Agora, quando a mulher ou o homem deixam de investir na sua carreira profissional por investir num casamento, a mulher é delegada de polícia e o homem trabalha em um emprego que não remunera tão bem e ela é transferida e o cara não consegue nunca. Na minha cabeça, ok. Nesses casos, ok, faz sentido. Doutor Guilherme Colin, infelizmente o nosso tempo está esgotado. Vamos fazer alimentos compensatórios parte 2? Vamos fazer alimentos compensatórios Vamos fazer alimentos compensatórios parte 2, porque eu estou cheio de coisas para perguntar, mas infelizmente o nosso tempo está esgotado. E quem quiser nesse meio tempo já manda umas perguntas. Já vai mandando umas perguntas aí, com certeza. Doutor, inclusive, por favor, os contatos, então, doutor Guilherme. Contatos. Telefone fixo, 51 32 28 12 19. Telefone celular e WhatsApp, 51 99985 7991. Saiba Direito no canal do YouTube, canal Saiba Direito. Deixe seus comentários lá, se inscreva, ative as notificações, não pule as propagandas e podemos falar por lá também. E meu Instagram pessoal, colin.guilherme, você lá tem a prova documental de que a convivência meio a meio é possível, é saudável e é muito legal. Muito bem. Doutor Guilherme, muito obrigado pela participação, tá bom? Muito obrigado. Semana que vem, então, Alimentos Compensatórios, parte 2. Parte 2. Valeu. Vá mandando suas perguntas aí, por favor.